Eu queria te perguntar, essa questão de processado / ultraprocessado, sabe a diferença para o pessoal que está assistindo? Sim. Porque o que caracteriza ultraprocessado? Tem só açúcar? Não, né? Não, tem muito mais, ó. A gente tem os alimentos in natura, que é aquilo que a gente encontra na natureza, né? Como se diz, é aquilo que a gente descasca, né? É fruta, são as verduras, então tem os alimentos in natura. Aí, esses alimentos in natura, quando eles são minimamente processados, a gente tem os processados, que aí são aqueles que a gente mistura alguns ingredientes in natura, por exemplo, ou adiciona alguma coisa, tipo sal e açúcar, e aí esse alimento é um alimento já processado. Aí, por exemplo, teria os doces em calda, um pão, o queijo já é um alimento processado. Agora, os ultraprocessados são aqueles que só são produzidos em indústria alimentícia mesmo e tem aditivos específicos. Às vezes, sabe aquele rótulo enorme que tem uns nomes que a gente nunca ouviu falar? Que você fica, o que é isso, né, que eu tô comendo? É um alimento ultraprocessado esse. É aquele que vem embalado, é aquele que você pode viajar daqui pra... sei lá, pra Gramado, ele vai estar lá bem crocante quando você chegar, porque ele não sofre alteração. É a batatinha do McDonald's. Exatamente, a batatinha do McDonald's. É um alimento ultraprocessado. Tá, tem vários aditivos. É porque é importante, porque quando a gente vai ao supermercado, a gente tá lá, pega... Eu falei isso nos bastidores, né? Goiabada zero açúcar. Aí, por curiosidade, a gente foi ler o rótulo, né? Porque a gente tá nessa fase de reeducação alimentar. Tá escrito zero açúcar, mas quando a gente coloca na boca, aí tá doce, né? Mais doce do que uma goiaba normal, exatamente. né? Mais doce que uma goiaba normal. Aí eu fui ler lá, maltose, dextro, não sei mais o que, e eu lembro de ver algum post falando que isso também é açúcar, né? É, porque tem... tudo que é açúcar, na verdade, pode estar ali de nomes disfarçados ali, né? Porque lá atrás eu tinha falado da classificação lá, o que é o açúcar, né? E dentro dos açúcares a gente tem ali a sacarose, a frutose e a lactose. E ainda tem o açúcar que vem da indústria, que seria o açúcar invertido, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, a maltose, a dextrose, o amido. Enfim, tem vários tipos de açúcares. Então, são açúcares também que colocam nos alimentos para conservar mais tempo, né? E aí, no rótulo, o que a gente tem que entender? Na hora de ler lá, isso é interessante, tem até no manual de contagem de carboidrato, uma leitura bem, bem simples assim, que são para pacientes, principalmente diabético tipo 1, que faz contagem de carboidrato, para saber quanto de insulina que tem que usar antes de comer. Porque não produz insulina, né? Então, para aquele para aquele aumento de glicose que vai ocorrer depois que ele come, ele usa a insulina antes. Uhum. Então, lá no manual, ele até tem uma explicação bem, bem bacana de como você vai fazer a leitura desse rótulo. Primeiro lugar, quanto menos ingredientes tiver ali naquele alimento, melhor. Ele foi menos processado do que um que tem uma infinidade de ingredientes, principalmente ingredientes que você não conhece. Então, você olha lá a porção que você está comendo e a porção que tem na embalagem, porque às vezes é diferente. Às vezes é uma embalagem de 70 gramas e lá tem 100 gramas, né? Aí você tem que ver a quantidade de açúcar total e o açúcar adicionado. Por exemplo, já viu bananinha sem açúcar, né? Ela não tem açúcar adicionado, mas ela tem açúcar, porque ela vem da banana. Então, a banana é frutose e vai virar açúcar. Então, tem essa diferença do açúcar total, que são lá dentro os carboidratos, e o açúcar que é adicionado. E aí, nessa lista, quando tem o açúcar adicionado, você percebe, você vai ver lá na lista que às vezes tem alguns nomes que são açúcar, na verdade, né? Essa questão também, né, de quando está inserido ilusão, dentro de uma gente. fruta, assim, cheio de fibras, é outra coisa, né, do que quando tá puro ali, né? Sim, totalmente diferente, porque dentro do grupo dos carboidratos ali, a gente tem esses açúcares, né, que são a sacarose, a frutose, a lactose. Tem o amido, que é esse que vem dos tubérculos, tipo batata, mandioca, e tem as fibras. E a fibra é um tipo de carboidrato que ele é totalmente... Ele não é digerido, né? A gente come a fibra e ela sai nas fezes inteiras. Então, ela é um tipo de carboidrato que retarda a absorção da glicose. Então, ela tem um papel muito bom no controle da nossa glicemia ao longo do dia. Por isso que a recomendação é a gente comer de 30 a 50 gramas de fibra no dia. Também, né? Isso, é muito importante a ingestão de fibra por causa disso. E aí, outra coisa do rótulo que é bom ver. Um alimento que tenha pelo menos ali de 2,5 a 3 gramas de fibra. É um alimento muito bom, rico em fibra. Tá vendo? Que zero açúcar é meio ilusão, né? A gente vai nisso e... Às vezes a quantidade de calorias ali é enorme, né? Contradiz.